Iotim, Brumadinho, para apresentar nosso trabalho de campo nas disciplinas de português, matemática, biologia, geografia, arte e química. E os integrantes são a Amanda, a Rafaela, a Gabriela, a Ana Clara, a Nayane, Vitória e Tatiana. O grupo entende como arte contemporânea a arte que valoriza mais o conceito, a atitude e a ideia da obra do que necessariamente o objeto final. A intenção é refletir de modo objetivo sobre a peça artística, não apenas contemplá-la pela sua natureza estética. O surgimento do Iotim no cenário das instituições culturais brasileiras tem como marca, desde o início, a missão de criar um acervo artístico e de definir estratégias museológicas de que possibilitam o acesso da comunidade aos bens culturais. Nesse sentido, trata-se de aproximar o público de um relevante conjunto de obras produzidas por artistas de diferentes partes do mundo, refletindo de forma atual sobre as questões da contemporaneidade. A experiência do Iotim está em grande parte associada ao desenvolvimento de uma relação especial entre arte e natureza, que possibilita aos artistas criarem e exibirem suas obras em condições únicas. O espectador é convidado a percorrer jardins, paisagens e florestas ambientais rurais, perdendo-se entre lagos, trilhas, montanhas e vales, estabelecendo uma vivência ativa do espaço. Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão, conhecido como Tunga, foi um escultor, desenhista e artista performático brasileiro. É considerado uma das figuras mais emblemáticas da arte nacional. Ele foi o primeiro artista contemporâneo e o primeiro brasileiro a ter uma obra exposta no icônico Museu do Louvre, em Paris. Meu nome é Rafaela e eu vou começar falando da parte de geografia, sobre a estrutura geológica de Brumadinho. Ele é considerado escudos cristalinos formados no período pré-cambriano e apresenta grande variedade de rocha que pode ser encontrada em 45% do território nacional. Agora eu vou falar sobre o clima. O clima dessa região é tropical e ele apresenta menos pluviosidade no inverno do que no verão. A temperatura média é de 21,3. Podemos identificar isso nas imagens a seguir. O tipo de vegetação de Brumadinho é formado por campos sujos, campos de montanha, cerrado, mata ciliar, apresentando vários tipos de árvores, de tamanhos de tronco, de folhas e outros. Meu nome é Gabriela, estou apresentando a parte de geografia do trabalho de Iotim. E a região de Brumadinho é banhada pelos rios Manso, Veloso, Águas Claras e Paraupeba, e todos eles integram a bacia do Rio São Francisco. Os rios Catarina e Rio Manso possuem um quarto de água potável, que são distribuídos para toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Essa região ela possui aquíferos que comercializa a água em Gá e Suiá. A economia dessa região gira em torno de grandes áreas minerais, tendo como principais empresas a Vale, a Perteco Minerações e a Valorec. Também produz cerca de 553 mil litros de cachaças artesanais e tendo o principal museu a céu aberto da América Latina, o Iotim. Meu nome é Amanda e eu vou falar sobre a disciplina de biologia, que pede para poder a gente descrever os biomas que estão inseridos em Iotim. E o grupo percebeu que um dos biomas que pertence a Iotim é o cerrado, que possui uma vegetação rasteira e baixa, chamadas de gramíneas. Essa vegetação ela é formada por arbustos e árvores que não costumam passar de 20 metros de altura e elas são afastadas umas das outras. Nessa vegetação, elas costumam ter galhos secos, duros e bastante retorcidos, espalhados assim. E uma característica extremamente marcante da vegetação do cerrado é as suas raízes, que são profundas. E isso acontece pela necessidade de buscar água nas camadas mais profundas da terra. E uma das plantas que o grupo observou que possui essas características é o ipê amarelo,
que, como eu falei, ele possui galhos extremamente secos e duros e as suas raízes são bem profundas, que em tempo de seca consegue buscar água da parte mais profunda da terra. Um outro bioma que o grupo percebeu em Inhotim é o bioma da Mata Atlântica, que é um dos maiores biomas e ele está presente em grande parte da região litorânea brasileira. Esse bioma ele é caracterizado por vegetação de grande e médio porte e a vegetação desse bioma ela é composta por árvores altas e fechada, formando uma floresta densa e bastante fechada em cima, gerando sombra e umidade para aquele local. E uma das plantas que a gente encontrou lá em Inhotim, que tem essas características, é a palmeira jussara, ou içara, mais conhecida. E ela é de porte médio e atinge no máximo 15 metros de altura. Ela possui tronco fino e alto e possui numerosas folhas em formato de leque ou pena. Então, o que ela tem assim de característica da Mata Atlântica é o fato dela possuir 15 metros de altura, né? Que ela é de porte médio. E a questão das suas folhas, que juntas formam sombra e umidade para o ambiente. E também, juntando os dois biomas, assim, a gente encontrou a planta jacarandá preto. O jacarandá preto, ele é uma árvore que alcança até no máximo 25 metros de altura e ele é dotado de copa redonda e troncos bastante tortuosos e não possui nenhum tipo de ramificação até 10 metros de altura. Então ele é totalmente retilíneo até 10 metros de altura. As suas árvores, no caso o jacarandá preto, aonde tem vários, formando uma floresta bem fechada e densa, trazendo então umidade e sombra para aquela região. Então, sobre os biomas, a gente identificou o bioma do Cerrado, o bioma Mata Atlântica, e as três plantas foram o ipê amarelo, palmeira jussara e o jacarandá preto. Meu nome é Tatiana e eu vou apresentar a parte de química do trabalho. Então, desde os primórdios da humanidade, as plantas são utilizadas não apenas na alimentação, mas também através da sua transformação em roupas e utensílios e até mesmo na produção de calor. Durante a evolução do homem, novas formas de utilização direta ou indireta das plantas vêm sendo descobertas. A utilização de substâncias de origem vegetal como base de muitos remédios é atualmente uma das mais importantes formas de emprego das plantas para a humanidade. Portanto, somos dependentes desses recursos para sobrevivermos e desenvolvermos nossas atividades cotidianas. Mesmo assim, temos dificuldades para valorizar a natureza. Não podemos esquecer que a proteção ambiental também é uma forma de gerar riqueza. Agora eu vou falar de algumas plantas medicinais que encontramos em Inhotim. A primeira delas é a arnica brasileira, nome da substância ativa Arnica montana, e a planta age como uma substância analgésica, anti-inflamatória, antirreumática, antimicrobiana e cicatrizante. As propriedades anti-inflamatórias e analgésicas da arnica se explicam pela diminuição da atividade enzimática no processo inflamatório. O arruda é uma planta indicada para problemas menstruais por ser abortivo, hemorragias, vermes intestinais, gases abdominais, limpezas de feridas, combate às sarnas e piolho e também serve como repelente contra insetos. As folhas do funcho são muito ricas em fibras e podem ser consumidas como verduras em saladas cruas. Contém boa quantidade de vitamina C, cálcio, fósforo e ferro e doses menores de vitamina B. Estimula a digestão, impedindo gases intestinais e é indicado em todos os processos inflamatórios do estômago e intestino por ser considerada uma verdura leve. A malva fresca também é uma planta com diversas propriedades medicinais, sendo utilizadas no preparo de medicamentos, infusões e chás. Quando uma pessoa apresenta sintomas de gripe, como tosse e dores de garganta, o consumo da malva é capaz de aliviar os efeitos. A planta também é um ótimo calmante e ajuda no combate à insônia.
Família do hortelã e do boldo, a erva cidreira tem ação benéfica em casos de gases, problemas estomacais, tem um efeito calmante que melhora no caso de insônia, ansiedade e depressão. E também ajuda na redução do estresse. Além disso, a planta também melhora no caso das cólicas. Oi, meu nome é Nayane, eu estou aqui para apresentar o trabalho de Iotim na matéria de português. Bom, a subjetividade nos dias de hoje tem sido compreendida como um processo natural desvinculado de condições históricas, como se ocorresse em etapas, muitas vezes apenas na naturalização biológica. O homem constitui sua subjetividade devido ao processo de apropriação de conhecimentos construídos historicamente, assim desenvolvendo suas funções psicológicas superiores, como, por exemplo, um raciocínio lógico, pensamento abstrato e capacidade de planejamento. Portanto, a subjetividade é dada por fatores externos e internos, onde a forma que o indivíduo se percebe está relacionada com o modo como o homem estabelece as relações sociais em um contexto decorrente de condições históricas. Podemos perceber isso nas obras expostas em Iotim, porque muitas obras lá mostram muito sobre a realidade atual e sobre a arte contemporânea e sobre a contemporaneidade também, que são obras bem atuais. Meu nome é Ana Clara e eu vou falar da continuação de português. A primeira pergunta que nos foi proposta foi em quais obras que o espectador também tem participação no processo criativo. Nós percebemos que em Iotim existem várias obras que nos permitem participar. E uma que nos chamou muita atenção foi a obra Piscina, de Jorge Mettin, de 2009. O autor ele fez essa obra justamente para Iotim. A obra nos promove um encontro do imaginário fantasioso do autor com a experiência física do espectador. E o projeto descreve uma trajetória do imaginário ao real e do sonho ao corpo.